Imagine produzir alimento no deserto. Essa é a rotina de milhares de produtores rurais de Israel, país onde a água é um recurso raro e valioso. Para conhecer de perto essa realidade, o sistema FAEP Senar Paraná está promovendo uma viagem técnica para levar produtores, lideranças rurais e agentes políticos do Paraná para conhecer os sistemas israelenses de produção. O primeiro grupo viajou em maio desse ano e voltou com muita informação sobre como preservar esse recurso que é fundamental para a produção agropecuária: a água. Esse é o tema da revista Boletim Informativo número 1586 e também é o tema desse episódio do nosso podcast. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os convidados desse episódio, começando aqui pelo Agide Eduardo Meneghetti, que é assessor parlamentar da deputada estadual Maria Vitória. Bem-vindo, Agide. Boa tarde, obrigado pelo convite. E aqui o Jeffrey Albers, que é coordenador do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP Senar Paraná. Tudo bom, Jeffrey? Tudo bem, obrigado pelo convite, André. Oi, Agide Eduardo. Bom, vocês dois estiveram no primeiro grupo dessa viagem técnica que teve como destino Israel, não é? Eu queria que vocês explicassem para os nossos ouvintes, por gentileza, que muitos deles não estão familiarizados com esse tema, qual que foi o objetivo dessa viagem e quais foram os destinos que foram visitados. Bom, André, o objetivo da viagem é a gente identificar tecnologias que são aplicadas e desenvolvidas lá pelos pesquisadores, pelos produtores em Israel, com um viés muito forte no uso da água, que sabidamente, né, o mundo reconhece que eles têm uma escassez muito grande de água e vem buscando alternativas para que a vida continue normalmente, apesar disso tudo. Então, levamos grupos de produtores, de líderes sindicais, para conhecer essas realidades, visitando alguns centros de pesquisa, algumas fazendas, para eventualmente a gente incorporar algumas dessas tecnologias aqui no Brasil. Olha, eu lembro que em 2017 houve uma viagem técnica promovida pelo Sistema FAEP Senar para conhecer os sistemas de produção de energia sustentável na Europa. E, coincidência ou não, alguns anos depois dessa viagem técnica, houve uma explosão no uso da energia solar aqui no Paraná. O biogás também começou a ser usado de forma mais intensa. A gente pode esperar alguma coisa semelhante agora para os próximos anos? Qual que é o legado que vocês acreditam que essa viagem vai trazer para o Paraná? Olha, tendo em vista todas as visitas que nós fizemos no centro de pesquisas, nas estações de efluentes, sem dúvidas vai deixar um legado muito grande aí para todos os presidentes sindicais e produtores rurais que lá estiveram. Nós temos uma estação de efluentes ao qual ela faz todo o tratamento dos efluentes e gera em torno de 15 milhões de metros cúbicos de água para a fertirrigação lá numa região deles, que é uma das maiores regiões produtoras de vegetais que eles têm, entre tomates, pepinos, berinjelas e afins. Parte desses rejeitos e dejetos que eles têm, inclusive, é enviado para uma estação de tratamento de biogás, né, ao qual eles fazem a geração de gás, e o rejeito que sobra-se disso ainda, eles utilizam parte disso aí na lavoura também, né? Então, eu acredito que eles já estão avançados nessa demanda também, e a escassez de água é muito grande, né? Então, foi muito proveitoso ver como se produzir efetivamente num deserto. E qual que é o segredo deles? Como é que o israelense consegue plantar alimento no deserto? É fazendo esse uso adequado da água, né? É o reaproveitamento. Um aspecto interessante é que quando eles fazem o tratamento da água, dos efluentes, né, desde o que volta mesmo da atividade rural ou dos dejetos urbanos, eles fazem vários níveis de filtragem e de tratamento da água. Então existem águas adequadas para, por exemplo, uma irrigação ornamental de uma planta, de uma árvore que está na cidade, e aí tem um outro nível mais aprimorado, vamos dizer assim, dessa qualidade da água, que permite o uso para animais ou para fazer a irrigação de plantas, um outro nível que é para o consumo humano. Então o país inteiro lá tem uma tubulação que é diferida por cor, eles pintam a tubulação de cores diferentes, que indica que essa água é para determinado uso. E aí, obviamente, o preço da água vai aumentando à medida que ela é mais qualificada. Então, essa que é a forma deles fazerem, né? Toda a água lá, toda a gota é reaproveitada.
como o Eduardo comentou, você pega o dejeto de um animal, né, junto com os estercos, vem um volume de água, eles tratam isso, a água vai para um fim e o que sobra de dejeto seco, o digestato, volta para ser utilizado como fertilizante nas próprias atividades rurais. E assim é um processo contínuo, né, de uso e reuso da água. É importante destacar, né, Jeffrey, que eles falaram para nós lá, inclusive, que tiveram um período de seca muito grande e, inclusive, o governo israelense proibiu a utilização de água de reuso, sendo ela única e exclusivamente para consumo humano, sendo tratado para isso, né? Olha aí, ó. Ou seja, uma das chaves para atingir esse patamar aí de autossuficiência é não desperdiçar nenhuma gota, né? Exatamente. E o Jeffrey, não sei se você está lembrado, mas no início de 2022 a gente percorreu aí, o sistema FAEP colocou a gente para percorrer várias regiões do estado para verificar em loco os estragos causados pela estiagem prolongada. Naquele ano foi terrível, né? Muita gente perdeu aí a lavoura inteira, houve uma quebra de safra severa. Algo do que vocês viram em Israel poderia ser utilizado para amenizar uma situação como essa, por exemplo? Nós estávamos juntos nessa rodada pelo estado, né, André? E o que acontece é que esse tem que ser um pensamento de longo prazo, né? De forma imediata, as soluções não conseguem ser implantadas. Hoje a gente tem que trabalhar muito na questão, aqui internamente no país, da conservação do solo e da capacidade do solo em reter água à medida que nós temos ela disponível. Havendo um desencadeamento de uma crise prolongada, aí sim a gente teria que adotar outras medidas para ser mais eficiente nesse sentido. Afinal, nós estamos no deserto, né? Pois é, exatamente. Lá o aprendizado vem por conta da dor, né? Nós aqui ainda estamos numa situação confortável, mas o pensamento do sistema FAEP-Senar nesse sentido, né, o nosso presidente, ele traz essas propostas, essas provocações, como você falou de 2017 no biogás, porque já pensando lá na frente de que se essa crise que nós tivemos em 2022 se repetir, se agravar, e esse for o horizonte negativo, né, do nosso déficit hídrico, a gente tem que começar agora a pensar nas soluções para esse enfrentamento lá no futuro, daqui 5, 10, 15 anos. Uma coisa que me chamou a atenção também nessa viagem é que vocês, além da questão da água, também houve visitas, eu acredito, para conhecer estações de produção de energia, né? Eu vi pelo menos que foi visitado um sistema de espelhos que aquece uma turbina, que... Gide, você que está trabalhando com a deputada Maria Vitória, ela recentemente protocolou aí um projeto de lei para o uso do hidrogênio verde, o hidrogênio renovável. Como que você acredita que essas duas questões podem conversar, assim, a questão da preservação da água e a produção de energia limpa? Olha, eu acho que elas são diretamente relacionadas, né? Como você mesmo disse, nós fomos visitar uma usina de energia de espelhos solares, não é uma energia de fotovoltaica. Então são 55.600 espelhos que são direcionados ao topo de uma coluna de 260 metros de altura, a qual é feito todo o processo de retenção de calor solar, que é transformado em energia através de uma caldeira que faz a evaporação, né, e tudo mais. E também, dentro dessa própria caldeira, eles têm uma parte de salinização juntamente que consegue manter essa caldeira ativa por em torno de 4 horas e meia após o pôr do sol, cogerando energia elétrica, né? E, ao mesmo tempo, eles têm as usinas de fotovoltaicas, né, que fazem uma grande volume de cogeração, e tem uma outra fonte de energia, que é a energia de espelhos, que aquecem a parte de óleos que eles têm, né? Gerando assim energia para quase 4% de todo o país de Israel, né? Voltando à pergunta do hidrogênio renovável, então, como a gente tem uma caldeira que faz a parte de evaporação e tudo mais, muito provavelmente, se criarem mais um canal vinculado ali, eles podem fazer através da hidrólise da água também, da água que eles tiverem ali na parte de evaporação do sistema, se assim for possível. Eu não sou nenhum cientista técnico, mas acredito que é algo que possa ser estudado, sim, para eles. Inclusive para nós no Brasil, como outras fontes de energias aí que nós sabemos a dificuldade que o nosso país e estado enfrenta também com relação à energia elétrica. O que é interessante, André, é que é um país muito diferente do nosso, né?
inclusive nas dimensões, né? Ele é muito menor. Então os volumes são diferentes. Eles lá não têm rio para fazer uma energia hidrelétrica. A matriz energética deles é através de calor, né? Queima de madeira, pallets, que eles importam inclusive. Então 4% da energia hoje consumida é produzida por essas usinas que o Adi comentou. E nós aqui, diferente deles, a gente tem um volume de dejetos muito grande. Então a gente tem nas questões que a gente está lidando agora, justamente da bioenergia, para resolver problemas ambientais também. Então tem vieses diferentes nessa lógica. Aqui a gente mata 2 coelhos com uma cajadada só, né? Mais ou menos isso. E uma coisa que não dá para a gente deixar de comentar é que é um país, como vocês comentaram, muito diferente, a cultura diferente, os costumes, a religião. E sempre quando a gente fala em Oriente Médio, a gente já lembra aqui dos conflitos bélicos. Vocês passaram algum susto aí nessa viagem? Como é que foi? Bom, passamos, né? Não dá para omitir. Justamente na semana que nós estávamos lá, houve um conflito. Israel fez uma ofensiva contra a faixa de Gaza, né, com algumas mortes lá de líderes, e Gaza contra-atacou. Nós estávamos em Tel Aviv naquele momento, mas eles têm um sistema, eles infelizmente vivem o dia a dia esse conflito. Então eles têm uma base de defesa muito eficiente, muito controlada. Então nós ouvimos sirenes, houve uma movimentação para ir aos bunkers, né, a proteção antiaérea. Então não houve nenhum incidente, né, nenhuma bomba chegou em terra, explodiu, mas é algo que nós não estamos acostumados, né? O nosso país é muito pacífico e é uma experiência realmente marcante. Realmente, Jeffrey, foi uma situação tanto quanto nova, acredito, para todos nós aí que estamos lá do Brasil. Houve as sirenes, mas tudo é muito calmo. É um país que é altamente preparado para esse tipo de situação. Nós estávamos lá, o país funcionou normalmente, as pessoas estavam na praia, as pessoas estavam no comércio. Toca a sirene, você tem 90 segundos a se dirigir a um abrigo, porque, como o nosso guia lá mesmo nos disse, o pessoal de Israel, ponto número 1 é o cuidado com a vida, com a sua vida. Mesmo eles sabendo que eles têm o Iron Dome, que eles chamam lá a cortina de antifoguetes, né, muito eficiente. Tanto que nesse período a gente teve lá 600 foguetes foram direcionados a Israel, sendo 165 abatidos e o restante nem chegou na cidade. Então assim, é algo muito tranquilo, a cidade convive, trabalha, se desenvolve normalmente, como se nada disso efetivamente estivesse acontecendo. Bem diferente do nosso Brasil aqui, que não temos esses tipos de conflitos, graças a Deus, né? E o que mais chamou a atenção de vocês? Eu sei que uma viagem como essa passa, né, como vocês comentaram, centros de pesquisa, propriedades rurais. O que mais chamou a atenção de cada um de vocês ao se deparar com essa realidade diferente? Eu penso que essas diferenças culturais colocam eles com um pensamento que me chamou muito a atenção, que é isso que o Adi até comentou na entrelinha, que é a preocupação com a vida. Então, para eles, a vida do ser humano é a essência. E é uma questão até religiosa e cultural, né? Independente do judaísmo, do islamismo, das culturas que permeiam a região. Mas isso leva a essa reflexão e o contraponto de que a necessidade pela água é uma necessidade pela preservação da vida, né? Então, fazer esse link, inclusive, é muito interessante. A gente, lógico, fomos com o olhar da agricultura, pensando na comida como também algo essencial à vida, mas sem água não tem comida. Então você fecha um círculo, né, de conceitos, de cultura, que a gente conseguiu ver na prática. Então isso me chamou muito a atenção. Olha que legal. Realmente, vou de encontro aí com os posicionamentos do Jeffrey. Um país que preserva-se a vida, mas não tem-se a vida, né? Tem-se a vida no sentido da procriação. Mas para criar a vida no deserto é um trabalho árduo que eles têm que fazer constantemente, né? Importante ressaltar também, que me chamou muita atenção lá, foi o desenvolvimento tecnológico que Israel tem. Inclusive tanto para a parte do agronegócio, quanto as pesquisas nas questões da água, as grandes startups
que tem lá para desenvolvimento de análise de solo, tratamento de solo, a composição do... Eles têm nós vezes temos algumas empresas, algumas startups que desenvolvem trabalhos assim fenomenais, que a princípio eu nunca tinha visto no Brasil. Então, e outra coisa que me chamou muita atenção quando a gente visitou o ministro, o diretor do Ministério do Comércio Exterior veio conversar com nós, o nível de educação ao qual os israelenses estão submetidos. Todos eles têm acesso à escola, todos eles falam 3 a 4 línguas, todos eles são incentivados e motivados pelo governo a serem empreendedores, são financiados pelo governo, né, dependendo qual é o tipo de empresa, é um tipo de imposto que paga. Né? Então, assim, é um país que está em constante evolução e que grandes empresas multinacionais estão indo atrás de Israel, atrás das tecnologias e investindo neles para o desenvolvimento. Né? Então é algo que me chamou muita atenção, por ser um país pequeno, né, e com tanta dificuldade tá se sobressaindo em tantas matérias, né, a quais eu realmente não tinha nenhum conhecimento. Segundo eles relatam, é o país que mais startups, unicórnios, que valem mais de $1 bilhão, tem. Olha aí, ó. Então é um destaque, é exatamente isso que o Adi falou. Eles são feras nisso. Né? E vocês viram o que os brasileiros têm muito a aprender com eles, mas o que o produtor rural paranense poderia ensinar para eles? Nossa, aí já vou te confessar que tem muita coisa, viu? Nós visitamos algumas fazendas, algumas áreas de pesquisa, inclusive, que é a questão sanitária. A gente observou uma deficiência muito grande, né? A gente não consegue fazer muito juízo de valor, mas espaços empoeirados, nós tivemos acessos a alguns ambientes que aqui no Brasil são proibidos de se entrar, né? Em área de ordenha, por exemplo, sem equipamento. Então, um controle um pouquinho precário em alguns aspectos. Né? Nós aqui temos genéticas animais muito boas, eles estão pesquisando algumas. Então, quando alguns produtores nossos viam um gado lá com porte menor e tudo, estranharam. Uns tucura, né? Ali. Nossa, os nossos são muito melhores do que esses, né? Eles diziam. Mas valeria uma visita deles aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma. E me conta uma coisa, eu queria saber a opinião de vocês em relação à visita em si, à viagem técnica. Porque, afinal de contas, gente, é um grupo de produtores, é um grupo de pesquisadores, de líderes rurais do Paraná, que está indo conhecer uma nova realidade e vai voltar aqui para multiplicar, para compartilhar aquilo que ele viu. Na opinião de vocês, qual que é o peso de uma iniciativa como essa? Posso dizer que a iniciativa como essa é muito relevante, né? Para não ficar tendo pleonasmo aqui, mas é muito, muito relevante. Nossos produtores, tanto os produtores como eu, como assessor parlamentar, a gente pode ver e entender a realidade do mundo como ela é em seus diferentes parâmetros, né? Como Israel é. Voltando à pergunta que você falou, inclusive, o que eles podem aprender com nós? Realmente, eu acho que a questão de NRs lá, Ministério do Trabalho, não existe muito não, né? Mas é algo que é muito prazeroso de se ver, de se aprender, e também naquele momento da gente fazer uma autorreflexão e falar assim, opa, nós estamos muito desenvolvidos, nós fazemos muito mais que muito país que todo mundo fala que é desenvolvido, não faz. Então, Israel não faz água porque precisa, porque não tem onde ele ter água, né? Você anda por outros países como Estados Unidos, alguns países da Europa, não existe APP, não existe reserva legal, não existe um manejo de rebanho saudável igual ao nosso, não existe a parte avançada do melhoramento genético que nós temos aqui, não existe a preocupação, eu não senti isso lá com relação à febre aftosa, Jeffrey, me corrija aí, mas aqui o estado é livre de febre aftosa. Então são conquistas que foram feitas e desenvolvidas pelo Estado do Paraná, com muito afinco pela Federação da Agricultura e seus dirigentes, que colocam nós aí, os nossos produtores, num nível um pouquinho diferenciado, acredito eu, no mundo, de aprendizado também. Mas é sempre bom a gente ir para fora e ver que não só eles fazem bem feito, mas nós também aqui podemos fazer tão bem quanto ou melhor que eles, inclusive algumas matérias aí que eu presenciei lá, nós podemos dar aula para eles, viu, Jeffrey? Como você mesmo disse aí. E André, é importante que esses produtores, que
que os líderes sindicais são produtores na sua essência, né, eles voltam para o Brasil com o compromisso de replicar esse conhecimento nas suas regiões. Então, os participantes das delegações, eles permeiam o estado inteiro. E cada um volta para o seu sindicato com a ideia de fazer uma reunião, chamar os produtores do município e passar para eles essa experiência, contar como é que é, qual é o aprendizado, aonde que a gente pode incorporar alguma prática. Então, a intenção disso é a gente criar uma cultura e a disseminação da informação. Olha que beleza. Uma coisa que me ocorre quando eu escuto os relatos dessa viagem, né, de um país que tem essa preocupação tão grande com a água, eu vejo aqui a situação no Paraná, o maior produtor nacional de tilápia, a produção crescendo cada vez mais, e isso, na esteira disso, o produtor rural tendo que ter uma consciência maior em relação ao uso da água. Nesse sentido, a gente pode aprender alguma coisa com os israelenses quando a gente for fazer a outorga certinha, comunicar aos órgãos responsáveis? O que a gente poderia aprender com eles nesse sentido? Eu vou pegar o gancho para começar a falar da tilápia, falando da avicultura. Né? As placas fotovoltaicas dão hoje uma autonomia para o produtor rural enorme com relação a um dos maiores custos que ele tem, que é a energia elétrica. Então, o produtor hoje, o avicultor que implanta na sua propriedade uma usina de geração de energia própria, ele tem um ganho muito grande financeiro mesmo, né? No olhar para a piscicultura, se você já implantar uma estrutura hoje que pense na recirculação da água, na filtragem, na adequação, na devolução para o rio de uma água de melhor qualidade, fazendo todo o processo de decantação, de tratamento da água de forma adequada, a gente está preservando um bem natural importantíssimo para nós. Isso já nos expõe menos ao risco da falta. Né? Então, isso que você falou, hoje nós aqui não temos clareza de qual é o consumo da água feita por todas as propriedades rurais. E também não temos clareza de qual é a disponibilidade que nós temos. Então, se o produtor pedir a sua outorga, com exatidão de qual é o volume de água que ele vai usar, para o vizinho não ter falta de água, pensando na coletividade, a gente vai ter um futuro muito melhor, muito mais promissor e adequado para todos. Então, essa preocupação já no início de todos os projetos. Maravilha, gente! Bom, vamos ficando por aqui nesse episódio. Quero agradecer muito aqui a presença do Ágide Eduardo, do Jeffrey. Voltem sempre, é sempre uma alegria, um privilégio. E falar para você, ouvinte, se você deseja ouvir outros episódios desse podcast, acesse o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Você pode escutar esse podcast no Spotify, no YouTube e também no nosso aplicativo de celular, que chama Sistema Faep. Baixe gratuitamente, você vai receber aí na palma da sua mão informação, cotações, previsão do tempo e muito aí sobre o agronegócio paranaense. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima!